eu estou inaugurando aqui no nosso canal, que já está com quase 150 inscritos, a nossa meta é 1 milhão, e você faz parte desse projeto nosso, que é levar o método... Como é que é? Fico feliz. Fica feliz. De saber disso. Tá. Aqui, Tiago, eu também estou aprendendo. Quando a gente fala, se o outro fala, fica difícil para o nosso teleouvinte. E aí eu vou procurar falar menos e você falar mais. Combinado. Porque o artista aqui é você. Mas eu vou só fazer a apresentação para as pessoas entenderem. E eu até chamei isso de provas e não convicções. Eu tenho a convicção que o nosso método funciona bem. Eu acredito nele. É um método muito simples, ele é barato, ele é baseado nesses cadernos aqui, ó, que eu dou com meus alunos. Esse aqui é o número... Que número é aí que você está vendo aí, Thiago? Número 4. Número 4 que está escrito. Número 4, esse é o número 4. Eu gosto muito desse caderno seu. Você fez 6 cadernos. Esse aqui, por exemplo, é o 6º, ó. Esse aqui é o 6º. Eu até escrevi aí o número, tá, Tiago, está escrito Tiago, e o número 6 aqui está um pouco apagado, um pouco de boa vontade e acreditando, você vai ver que esse aqui é o número 6º. Dá para ver, né? Você fez 6 cadernos desses. Esse caderno aqui tem 60 folhas, você escreveu muita coisa aqui. Eu gosto muito do número 4, porque não sei se você se lembra de certa forma, eu induzi o aluno a escrever alguma coisa e me dar de presente. Eu falei assim, ó, você está gostando? Não é assim, Tiago? É. Então, você me dá o caderno de presente e põe a dedicatória. Aqui no número 4, está aqui escrito, você se lembra o que você escreveu nesse número 4? Esses cadernos são os melhores professores. Exatamente, Está aqui escrito, ó. Quando assustei, cheguei aqui no 4º caderno. Acho que agora entendo os seus mágicos efeitos. Obrigado por me apresentar a ele. Esses cadernos são os melhores professores que alguém possa ter. Bem, isso, para mim, foi uma surpresa muito grande. Quando eu vi isso escrito, eu falei assim, nossa, se isso for verdade mesmo, eu acho que nós descobrimos uma bomba atômica do ensino, né, do estudo. Com certeza. Mas explica para nós isso, essa sua frase. Eu lembro que, assim, os cadernos são uma boa oportunidade que a gente tem de ficar um pouco livre. Os cadernos, ele, igual você mesmo falava, ele não restringia a gente em nenhum modelo, então a gente podia se conhecer também quando a gente escrevia nos cadernos. E eu fui escrevendo o primeiro é muito só para você se conhecer, ver como é que funciona, entendeu? Como é que é a lógica do caderno, como é que você deve se comportar ali para poder fazer os exercícios, fazer as atividades, e fui fazendo. E eu vi que a cada texto, a cada caderno, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, eu vi que eu ia também me conhecendo mais, eu ia aprendendo de uma forma livre. E com isso eu fui, a cada texto, percebendo algumas características, algumas falhas que eu tinha até na escrita, na leitura. E com isso eu pude me aprimorar sozinho. Então, por isso que eu escrevi que esses cadernos são os melhores professores, porque era como se eu mesmo estivesse ensinando para mim. Então, é como se fosse um autoconhecimento e uma libertação, porque eu senti que eu não precisava depender de outra pessoa para chegar onde que eu queria. Eu poderia criar o meu próprio conhecimento por meio desse método de construção, de texto,
de desmanchar o texto, construir ele de novo, e com isso me permitia conhecer mais, entender melhor as coisas, isso me ajudou muito. Então, por isso que quando eu terminei o quarto caderno, eu deixei essa mensagem, porque eu acho que eu cheguei a essa conclusão que eu falei, nossa, já tem 4 cadernos, hoje eu vejo que o professor às vezes está ali na frente só de figurante, porque eu pego o livro, eu consigo ler, eu consigo ter condições sozinho de ir caminhar. Então me deu uma certa libertação. Não tirando o mérito do professor que fica na sala de aula, né? A gente tem grandes professores aí, eu tive grandes professores, mas a gente sabe que tem alguns que atrapalham mais do que ajudam a gente no conhecimento, na trajetória. Então a gente ter essa confiança no nosso próprio caminho, sem dúvida, deixa a gente mais confortável e menos ansioso, eu acho. Por isso que eu acho que esses cadernos, para mim, principalmente o quarto, quando terminou esse ciclo, me marcou dessa forma, em saber que eu conseguia, de certa forma, andar sozinho. Ainda mais numa fase difícil, como é o pré-vestibular, você fica sozinho também de amigos, de família, que você dedica muito aos estudos. Então, os cadernos também era até um porto seguro, uma forma da gente continuar motivado e encorajado a seguir a trajetória dos estudos, que não é fácil, né, Edson? É bem puxado. Pois é, mas você escreveu 6 cadernos durante um período até curto, né? Eu estou aqui com o seu caderno número 1, que você me deu exatamente no dia 1º de abril. Quer dizer, você fez em março e abril, 1º de abril. Uhum. Aliás, fevereiro e março, porque 1º de abril você já estava me dando o primeiro caderno seu. Sim. E escrevendo que o caderno foi muito bom. Você não sabe como o caderno faz efeito, mas que você sentiu o efeito. Agora me diga, que efeito é esse, Tiago? Você já fazia cursinho? Não me lembro onde você estudou. Onde você estudava onde nessa época? Cursinho no Bernoulli, né, que é o grande cursinho aqui da cidade de Belo Horizonte, onde a maioria dos alunos fazem cursinho, né, principalmente quem quer prestar medicina, que são as provas mais concorridas. E sim, eu fiz lá no Bernoulli. Certo. Aí você chegou no Paideia, deve ter sido assim, como em geral o aluno fica assim até um pouco chocado, foi assim, porque eu não ensinava redação, né? Eu acho que eu não te ensinei redação, ensinei, não? Você me guiava. Eu acho que a palavra certa era essa. Você mostrou o caminho. Sim. Eu falei assim, é por aqui, ó. Você... E como é que era, Tiago? Eu falava assim, ó, pega um caderno, pega aqui esse texto, né? Você pegava os textos, aqui, por exemplo, o texto seria isso aqui, ó. Isso, pegava um texto pequenininho, né? Do jornal impresso, ainda, quando tinha jornal impresso. Pegava o texto do jornal impresso, quando tinha jornal impresso. Teve um ruído aí, eu não ouvi, não. Tô falando que pegava o texto do jornal impresso. Sim, quando tinha jornal impresso ainda, né? Hoje em dia é tudo digital. Ainda tinha, né? Pois é, mas você, então, como você falou, ó, o caminho é esse aqui, você pega o texto e desmancha o texto e depois você junta o texto de novo. É uma coisa muito simples, né, Tiago? É muito simples. Quando você me mostrou a primeira vez, eu não tive dificuldade em fazer a primeira vez, né? Assim, as instruções são muito simples, mas depois de um tempo você vê que você tem que ir refinando sua técnica, suas habilidades ao longo de cada texto. Que aí sim você vai construir um texto, como se diz, mais redondo, mais aprimorado e lapidado. Então, primeiro, às vezes, você faz. Sai um pouco trocudo, às vezes com alguns erros, ainda você não está com a técnica 100% aprimorada, mas à medida que vai repetindo, sem dúvida, você vai vendo que tudo fica mais fácil, vai fluindo de uma forma muito, muito agradável ao longo dos exercícios, né, de desmanchar e construir o texto. Eu ainda quero aqui no canal mostrar para as pessoas como é que se faz o tal esquema, né?
Isso. Porque é como diz o Dido na apresentação do livro, ele fala assim, ó, é simples, mas não é fácil. Você precisa ter paciência, né? Tem que ter paciência. Você precisa acreditar também, né, Tiago? Tem que acreditar e tem que ter humildade para saber que você vai errar no meio do caminho. E identificar os erros e ir sempre reciclando e aprimorando. Agora existe uma coisa que eu vou chamar assim de retroalimentação. Eu não preciso ficar esforçando para te motivar, não. Você vai sentindo a motivação nos resultados que você vai percebendo ao longo do processo, Tiago? Isso aconteceu com você, não? Sem dúvida, isso é uma motivação para qualquer aluno. Você vai vendo que a cada dia, a cada exercício, você vai ganhando conhecimento, você vai ficando mais consciente do que você está fazendo, você sente que você está caminhando e percorrendo um caminho. Não é aquela questão que o aluno fica paralisado, ele vê que não tem progresso, que o conhecimento não está progredindo, ele está desperdiçando o tempo dele. Então, por isso até que eu acho que eu fazia, né, tanto esses cadernos, eu acho que até por um certo momento era até uma distração, eu acho que no meio daquela tensão toda de cursinho, era um momento, às vezes que eu tinha de ficar mais livre, mais à vontade comigo mesmo e conseguir fazer o meu exercício, fazer o texto e, sem dúvida, ver os benefícios ao longo do percurso. E é bom que o caderno não ajuda só para fazer redação. A gente acha assim, vou fazer esse caderno só para poder escrever melhor. Mas não, quando a gente está lendo qualquer conteúdo, seja de história, geografia, né, as matérias aí dos pré-vestibulares, você precisa ter um conhecimento do texto. Às vezes você tem que desmanchar aquele texto de um livro de história, depois construir ele todo para dentro de você, para você levar aquele conhecimento para a prova. Se você quiser levar o conhecimento do jeito que está no livro, às vezes não vai entrar na sua cabeça. Então você tem que desconstruir e construir de volta na sua mente para levar para a prova. E o caderno ensina muito isso. A você desconstruir o jeito que as pessoas mostram pelo seu conhecimento e você construir ele dentro de você da forma que você bem quiser. Então o caderno, com essa técnica, você vai levando ela para outras situações e, sem dúvida, ajuda muito. Ô, Tiago, eu poderia até já falar a palavra aqui, mas eu gostaria de ouvir de você. Além do esquema do caderno, que outra coisa foi importante para você nesse processo de conseguir o seu objetivo de fazer um curso, de passar no vestibular primeiramente, depois fazer um curso? Lá na Paideia. Foi a literatura, né? Acho que era essa palavra que eu esperava. Sem dúvida, a literatura. Eu acho que para quem está querendo fazer medicina, a literatura tem que ser uma parte fundamental da formação, né, Edson? Porque você diariamente vai lidar com pessoas. Você chega a conversar com mais de 50 pessoas num dia de trabalho, um dia cheio de trabalho, você conversa com muita gente. E na literatura é a mesma coisa, você conversa com muita gente ali quando você está lendo o livro, você conhece muitas pessoas. Então a literatura também ajuda, principalmente nessa parte da profissão que é relacionar com as pessoas. Além de também ajudar na percepção e na interpretação das coisas que acontecem ao nosso redor, a poder saber ler melhor um texto, saber interpretar o que está sendo dito ali naquele momento, numa questão, num livro. Então isso ajuda muito, né? Ler os grandes clássicos, ler os autores famosos. É uma questão também até cultural, é até bom você ter isso já fazendo parte da sua vida, porque você vai aproveitar mais do mundo, né? Essas pessoas da literatura, elas fizeram o mundo que é hoje, e você ter conhecido eles lendo os livros, você vai viver muito melhor, você vai ter um entendimento melhor das coisas que nos cercam. Eu vejo que hoje, né, lá na época do vestibular não tinha essa percepção toda, mas refletindo, eu vejo que a literatura, assim, principalmente para a carreira médica, é fundamental. Fundamental, porque se a gente lida com muitas pessoas diferentes, de várias classes sociais, com várias situações diferentes, e a literatura é a mesma coisa, cada livro é uma situação, cada livro é um personagem diferente, é uma classe social diferente,
Então, você consegue aprimorar esse lado, né, da medicina e também a literatura, você ganha em conhecimento e cultura que é fantástico. Tiago, eu tenho a sorte de ter aqui na minha mão o seu caderno número 5, que é esse aqui, ó, seu caderno número 5. Uhum. Não sei se você se lembra, mas você escreveu assim, depois que você me deu o caderno aqui, você fala, mais um caderno para a sua coleção. Isso no primeiro parágrafo. No segundo, você fala assim, hoje vejo a literatura como algo indispensável para a minha vida. Você acabou de falar isso aí agora. Ela torna as coisas mais saborosas. Nunca achei que isso fosse acontecer, pois eu odiava a literatura. É verdade, você odiava, né? Está escrito aqui, ó. Porque ainda mais Guimarães Rosa. Depois você fala que obrigado por me mostrar que eu estava errado. Como é que foi que eu te mostrei isso? Eu não sei como. Como é que foi? Igual eu te falei, eu acho que você me mostrou o caminho, eu fui percorrendo. E eu acho que nesse caminho eu me dei conta que eu estava errado, né? Ter um certo preconceito contra a literatura. Eu acho que a literatura, no início, no primeiro momento, né, na fase ali do ensino médio, que a gente começa a ler mais coisas de literatura, acho que ela foi me apresentada da forma errada. Acho que você apresentar um amigo, uma pessoa de uma forma errada, no meio de uma briga, você não vai ter uma impressão boa. Mas você apresenta uma pessoa ali num bar, tomando a cerveja, tocando a música, você vai ficar com uma impressão muito melhor, né, Edson? E eu acho que me apresentaram, assim, no ensino médio, aquela confusão toda, né? Muita coisa acontecendo, ensino médio, aquela confusão. E os professores, naquela correria, aquelas aulas curtinhas de 40, 45 minutos, jogava ali o conteúdo, então foi me apresentado de uma forma muito sem paladar, muito sem gosto, sem prazer. Eu acho que depois que eu fui percorrendo o caminho, fui vendo tanto que era saboroso, tanto que era gostoso poder ter o meu tempo para ser apresentado para a literatura, ir conhecendo devagar, no ritmo que eu queria, fui vendo que era muito melhor. Hoje, aqui em casa, a gente estava tá em reforma aqui em casa, a gente estava reformando meu quarto, e assim, já estava com uma coleção de 300 livros aqui em casa, eu tive que doar um monte, porque não está cabendo mais. Estou até partindo para os livros digitais hoje para poder conseguir otimizar espaço. Mas eu vejo assim, durante a minha faculdade, eu fiz as contas aí, depois que eu formei, por curiosidade, eu li em torno de 70 livros. Então, em nenhum momento eu deixei de ter esse contato com a literatura, porque foi fundamental. Ela ajuda a entender muito o mundo, ajuda a entender principalmente a nossa profissão paciente. E a gente vê o tanto que é gostoso, o tanto que é saborosa, a gente poder criar aquele próprio entendimento da história, quando a gente vai lendo, quando a gente vai criando a nossa própria realidade ali para a situação da literatura. Tiago, não sei se você se lembra desse caderno pretinho. Esse caderno esse é especial. Esse é especial, esse eu dei de presente mesmo, esse foi de presente. Você me deu de presente. Tiago, você me deu de presente numa mesa de bar. Foi. Tá lembrado? Foi. Tô lembrado. Você já tinha formado em medicina. Não tinha ainda não. Tava prestes a formar. Faltava um ano para formar. E aqui tem uma quantidade enorme de livros. Você lê o livro, aí você escreve sobre o livro. Do jeitinho que a gente fazia lá na sala, né? Você leu o conto tal, então escreva. Você leu, escreva. Não é assim? Uhum. Tem uma lista muito grande aqui de livros. Eu estou abrindo aqui, assim... o número 38 está escrito assim, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Saramago. É um clássico. E você pegava autores importantes, né? Esse livro aqui, é muito bom. Tem livros aqui de Agatha Christie, Sherlock Holmes. Tem todos os tipos de literatura. Caldwell, variado, né? Isso. Tem Conrad, etc. Tem Hamlet, tem Shakespeare.
Tem também. A gente tem que ler pouco. Tiago, esse caderno eu mostro para os alunos. Eu falo assim, meu amigo, você quer melhorar o seu português, resolver sua redação? Aqui, ó. Aqui o Tiago. O que o Tiago fazia? Eu acho que eu vou ter que te pagar uns royalties, porque eu uso muito os seus cadernos. Tiago, mas nossa conversa não pode demorar muito, porque eu aprendi que nesse meio cibernético de mídias sociais, a gente não pode demorar demais. Inclusive, tem que falar muito rápido, eu não consigo falar rápido. Tem que falar rápido e tem que ser direto. E a gente fala assim, não, mas sua conversa até faz a gente dormir. Agora tem que criar um novo método. Mas eu queria te fazer duas... Criar um novo outro método, o quê? Agora tem que criar um método Paideia para fazer os vídeos também. Para o meio digital. Ah, sim. Eu espero encontrar uma pessoa para fazer para mim me suceder, porque tem que estar mais habituada a essa velocidade toda, né? Essa rapidez. Mais rápido. Mas eu acredito muito você tem que falar de tal maneira que a pessoa ouça e acompanhe aquilo, né? Sim. É o tal canal. Você tem que ter o canal limpo, né? E depois tem todos esses detalhes da sua linguagem, você saber usar as palavras, etc e tal, né? E de vez em quando a gente ainda faz umas besteiras, porque você falar em público assim, às vezes você comete algum erro de concordância. Isso pode acontecer, normal, né? A pronúncia, você vai pronunciar uma palavra, pronunciar errado, isso pode acontecer. Pode acontecer também. Arrisca, mas não estou preocupado com isso, não. Né? Tiago, mas eu queria te perguntar, nós contávamos muitas histórias. Você poderia citar uma história que te marcou mais, você achava mais interessante, uma daquelas alegorias que eu falava, né? Você poderia citar alguma? A que eu acho a mais marcante, né, Edson, que você sempre fazia quando chegava um aluno novo, era de passar a caneta. Quando a gente passava a caneta, eu acho que era a melhor alegoria que você fazia quando chegava um aluno novo, né, o Edson pegava uma caneta, ia passando a caneta um para um, às vezes ele ia lá e tirava a tampa. Aí falou, tá faltando a tampa aqui, tá faltando um pedaço. E ia fazendo assim, brincando. E era muito interessante, que era justamente a passagem do conhecimento. Que quando o conhecimento vai passando em cada uma pessoa, ele vai se transformando e ele nunca mais será o mesmo. Mesmo se a caneta voltar com todas as partes, né, Edson? Ela perdeu micropartículas que não são possíveis ser vistas, isso é verdade mesmo. Ela teve um desgaste ali. Então, isso marca muito, principalmente que quando você inicia lá no Paideia, o Edson conta essa história e conta para todo mundo que entra no Paideia. Para mim, essa aqui mais marca, que essa aqui é mais emblemática. Eu acho que tinha que ter até uma placa, assim, passar a caneta e uma caneta Bic em cima, assim, na sala sua, Edson. Muito bom. Eu vou fazer essa pesquisa com os alunos. Tem uns que falam da piscininha. Na piscininha é boa. Outros falam do cara passando fome lá em frente ao restaurante. Na piscininha é boa também. É boa. Parar de aprender. Como é que é? Vou deixar para os próximos contarem essas. Tá. Deixa para os próximos. Agora, só para terminar, porque eu já estou sendo cobrado aqui no tempo. Hoje, o método para você, ele já desapareceu, já saiu de... Não é uma coisa mais necessária, ou você ainda acha que você usa ainda alguma coisa? Hoje o método foi internalizado, Edson. Hoje, assim, de tanto praticar, de tanto fazer e utilizar essa ferramenta, faz parte do meu dia a dia. Então, qualquer coisa que eu leio, qualquer dificuldade que eu tenho, tento fazer um esquema, desconstruir, tentar ir pesquisando, olhando o significado da palavra, igual você mesmo ensinava para a gente, procurar o significado e construindo o conhecimento, fazia o esquema, depois transcrevia para um outro lugar com as minhas próprias palavras. Então, hoje, isso para mim é muito automático, isso acontece diariamente, um paciente conta uma história,
eu já tenho que criar um esquema na minha cabeça da história que ele contou para depois passar para o prontuário. Então, isso ajuda muito nisso. Então, você fica mais ágil, você fica mais esperto, você perde menos as informações que passam ali na sua frente. Então, para mim, o método hoje é igual andar com as duas pernas, é uma coisa que a gente faz todo dia. Tá bom. Pois é, Tiago, mas eu espero melhorar ainda bastante aqui na minha habilidade para lidar com esse material. Você viu que hoje eu tive dificuldade até para chegar a você aí, eu tive que pedir auxílio externo, mas vou ficar bom e estou sempre dizendo, nós vamos... esse método, ele tem dado tão certo, eu uso até hoje, eu trabalho com meninos de 12 anos, 13 anos, trabalho com gente velha, você sabe disso, gente velha quer dizer 30, 40 anos. A faixa de idade dos meus alunos, quando você foi, era 17, 18, até 20 anos, por aí, né? E funciona muito bem. Além de ser simples, também é muito barato, ele não tem sofisticação nenhuma. Tem não. E ele dura para sempre, né, Tiago? Dura para sempre. Você não estuda, não é para passar no vestibular. Eu falo assim, olha, aqui não é, a nossa meta não é vestibular, não. É muito além. Muito além. Né? E eu estou vendo... Muito além. Estou vendo que você está aí, você está fazendo a sua residência médica, ainda por sorte, junto com uma pessoa que eu espero trazer aqui também. Tem muita coisa a falar, o Gabriel, né? Vou comentar com ele que eu tive aqui, vou reforçar o convite para ele lá. Você pode falar para ele reservar lá uma meia hora, porque o nosso prazo é esse, 20 minutos, em torno de 20 minutos até uma hora. Tá certo. Acredito que nós já estamos com 25, né? Por aí. 25. Mas depois eu quero até fazer com mais gente, eu já vi que é possível você colocar 3, 4 pessoas, né? Eu estou falando assim para que os nossos inscritos no canal, que já são quase 150, não sei exatamente quanto, mas está chegando, eu estou muito entusiasmado, porque a meta é 1 milhão, e você já está incluído lá, né? Tá certo. Ô, Tiago, muito obrigado a você, e você vai ficar com a última palavra, é sua, de despedida. Eu agradeço o convite, eu acho que o melhor disso tudo é que a gente criou uma relação de amizade, né, Edson? Ao longo, desde 2012, quando a gente se encontrou, tem 8 anos, eu só tenho a agradecer por tudo, pelo convite, sempre que precisar, para qualquer encontro, qualquer outra live aqui no canal, estou à disposição, sempre para contribuir e ajudar todo mundo a conhecer esse método fantástico, que é o método Paideia, né, que eu tive a oportunidade de trazer para a minha vida. Então, eu só tenho a agradecer. Agora a última palavra vai ter que ser minha mesmo, sabe por quê? Eu vou pedir para... Agora você aperte aí o dedinho, põe lá, gostei, né? E compartilhe. Tá certo. Valeu, Tiago. Falou, Grande abraço. Um abraço. Tchau. Obrigado.